Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Nós estamos estudando os polímeros sintéticos e na última aula nós conhecemos um grupo de polímeros que são os polímeros de edição. Esses polímeros são formados pela soma de vários monômeros que são iguais entre si. Eu dei o exemplo do colar de pérolas. Então, para quem está chegando aqui nesta aula e ainda não assistiu à aula anterior, comece a estudar pela aula anterior para que não fique nenhuma dúvida, ok? Nós vimos dois exemplos de polímeros de adição, o polietileno e o polipropileno, que são plásticos muito utilizados no nosso dia a dia. Nós vamos conhecer nesta aula mais alguns exemplos, começando pelo poliestireno. Se é poliestireno, então o monômero que forma esse polímero é o estireno, que é um hidrocarboneto aromático, um hidrocarboneto insaturado e aromático. Essa aqui é então a molécula do estireno. Como o poliestireno é um polímero de adição, então, sob condições ideais de pressão e temperatura e também na presença de catalisadores, vai ocorrer a união de várias moléculas do estireno. Essas moléculas vão se ligar umas às outras. Como nós vamos representar esse polímero? Nós vamos repetir a estrutura do poliestireno, só que nós vamos retirar a ligação dupla aqui que está entre esses dois carbonos. Mas olha só, não altera em nada a quantidade de átomos que nós estamos representando. E para cada um desses carbonos que antes faziam uma ligação dupla, nós vamos colocar uma ligação aqui, que é a ligação que eles vão utilizar para se unir às outras moléculas. A quantas moléculas? A N moléculas. Relembrando que esse número N geralmente tem um valor bem grande e pode variar. Então, essa aqui é a molécula do poliestireno. Então, olha só, para que vocês encontrem um monômero que forma um polímero, basta vocês olharem para o nome desse polímero. Se é poli, é porque são muitas moléculas. Muitas moléculas de quê? Muitas moléculas de estireno. Então, o estireno é o monômero que forma essa macromolécula que forma esse polímero. O poliestireno é um plástico utilizado na produção de pratos, de xícaras e também na produção do isopor. Quando essa molécula é aquecida com substâncias que produzem gases, ela infla e aí dá aquela característica do isopor. Ele é bem macio e é um ótimo isolante térmico. Um outro exemplo de plástico que nós podemos conhecer nessa aula é o PVA, o poliacetato de vinila. Como é poliacetato de vinila, então o monômero que forma essa molécula é o acetato de vinila. Então, essa molécula que eu estou desenhando aqui para vocês é justamente o monômero que nós conhecemos como acetato de vinila. Também sob condições ideais de pressão e temperatura e na presença de catalisadores, pode acontecer a união de várias dessas moléculas. Como vai ficar a representação do monômero? Nós vamos repetir aqui a molécula do monômero, retirando a ligação dupla que existe entre os átomos de carbono. E aí, para cada um desses átomos de carbono, nós vamos colocar aqui uma ligação livre. E essa estrutura vai se repetir N vezes. Esse aqui, então, é o poliacetato de vinila, mais conhecido como PVA. O PVA é utilizado na produção do chiclete, que vocês gostam, né? A goma de mascar, tintas, adesivos, que são as colas comuns. E aí vocês me perguntam, nossa, mas como que a mesma molécula é utilizada na produção de vários produtos diferentes?
Na verdade, esses polímeros são a matéria-prima e são misturados a outras substâncias também. Então, dependendo do tipo de mistura, eles vão receber corantes, vão receber substâncias estabilizantes e vários outros tipos de substâncias que vão caracterizar aí o produto final. E se vocês olharem para os 3 últimos exemplos que eu dei, vocês vão ver que esta estrutura se repete nos polímeros. Na verdade, vocês vão observar aqui a repetição, olha só, dessa estrutura aqui. Esse grupo aqui é chamado de grupo vinila e é por isso que esses 3 polímeros são chamados de polímeros vinílicos. O que varia nesses polímeros é justamente a ramificação que está conectada ao grupo vinila. E só para terminar a nossa aula, vocês também conhecem o Teflon, um material que é utilizado na produção de panelas principalmente. O Teflon é produzido a partir da união de várias moléculas de tetrafluoretileno, que é essa molécula que eu representei aqui para vocês. Aqui, da mesma forma, nós vamos representar a estrutura da molécula sem a ligação dupla entre os carbonos, e essa molécula se repete aqui várias vezes. Essa aqui é o Teflon. O Teflon é utilizado na produção de panelas, principalmente, porque oferece uma grande resistência ao calor, boa resistência mecânica e ainda possui um baixo coeficiente de atrito, que é a característica que toda mãe quer, porque como ele tem baixo coeficiente de atrito, o alimento não gruda ali na panela, aí o processo de limpeza da panela se torna bem mais fácil. Bom, na próxima aula nós vamos conhecer os polímeros de adição acrílicos, ok? Fiquem conosco e até lá!